18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite para você que está ligado na 100,7, na sintonia certa, no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos, começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é segunda-feira, começando mais uma semana aqui no melhor Mix do Brasil, 8 de novembro de 2021. Oi, Karime Leão, tudo bem? Oi, Carlos Júnior. Tudo bem, tudo certo? Linda. Tá ótimo, então. Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. Aquele salve especial para a galera do aplicativo Humano e também para quem nos acompanha ao vivo em cores através do Instagram, no @18 horas news. Muito boa noite, estamos juntos até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Bom, e vamos aos destaques do programa 18 horas desta segunda-feira. Ministério Público do Amazonas investiga gastos da Secretaria de Educação do Estado durante a pandemia por possível improbidade administrativa. Os indicadores da SUFRAMA mostram que de janeiro a agosto foram investidos 6,9 bilhões de dólares aqui no PIN, o valor maior que a totalidade de investido em 2020. Cientistas da Fiocruz alertam que o Amazonas não deve conseguir alcançar a meta de cobertura vacinal mínima em 2021. Essas e outras notícias, os principais destaques desta segunda-feira, você confere a partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Bom, e os gastos milionários em publicidade do governo Wilson Lima serão investigados pelo Ministério Público do Amazonas. O contrato-alvo das investigações é entre a Secretaria de Comunicação, a SECOM, e a empresa Quintal Design e Publicidade. Carlão, e são valores elevadíssimos, tá? Pra gente ter uma ideia, só até o último dia 5 agora de novembro, a Secretaria de Comunicação havia empenhado 194.900.000 reais e já pagou ali, pago mesmo em cash, 107.900.000 reais. Nenhum outro governador gastou tanto dinheiro só em publicidade. Wilson Lima bateu todos os recordes nessa área. Tudo indica que o governo vai fechar o ano totalizando mais de 200 milhões de reais em gastos com publicidade, em emissoras de TVs, rádios, sites, blogs e outros canais. Karime, o procedimento foi instaurado pelo promotor público Hilton Serra Viana. O texto diz o seguinte, abre aspas, considerando que é função institucional e dever do Ministério Público instaurar procedimento preparatório e inquérito civil na forma da lei para anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado ou do município, de suas administrações indiretas ou funcionais ou entidades privadas que participem. Fecha aspas. E de acordo com a portaria, o prazo para apuração preliminar já se esgotou, mas ainda existem necessidades de realização de diligências para o esclarecimento dos fatos e que compete à promotoria a apuração de fatos que caracterizem atos de improbidade administrativa como dano ao Estado. Olha, gastar quase 200 milhões de reais em publicidade num ano em que tivemos aí um colapso do sistema de saúde é escandaloso, no mínimo escandaloso, que mostra que a prioridade do governador Wilson Lima nunca foi investir na saúde, mas fazer publicidade, se promover, autopromoção é o nome. Mesmo assim, o governador amarga a pior rejeição da história. Com tudo isso, ainda não está conseguindo o que quer. Pois é, Carlão, só para lembrar, tá? Que hoje teve protesto de profissionais da saúde exigindo aí que o governador cumpra a lei pagando os atrasados de data base. É nosso assunto hoje aqui no 18 horas, tá? E vamos combinar que gastar sem ter o que mostrar, né? Publicidade do quê? Porque esse governo não tem sequer uma grande obra, um projeto social de grande porte para melhorar a vida dos amazonenses, para ter o que mostrar, né? São quase 200 milhões jogados fora, sem qualquer benefício para o cidadão, tá? Para o pai de família que sofre com desemprego e com a falta de renda. Karime, quem acompanha a TV aberta fica assustado com a quantidade de inserções do governo Wilson Lima. Em todos os intervalos chega a ter 2 inserções de programas do governo. Um verdadeiro absurdo. Corre nos bastidores, inclusive, que só um portal de notícias chega a ganhar R$1 milhão por mês.
para falar bem do governo. Bom, e a esperança é essa, né? Que o Ministério Público investigue o uso de todo esse dinheiro, de toda essa verba milionária, de todo esse gasto abusivo que foge totalmente dos conceitos de uma boa gestão, de uma gestão equilibrada. Se o pente fino, né? Se passar aí o pente fino direitinho, vão descobrir muitas irregularidades. Você está ouvindo 18 horas. 6h05 e as investigações do Ministério Público do Amazonas vão atingir também os gastos da Secretaria de Educação do Estado durante a pandemia. O órgão suspeita de improbidade administrativa. Chamaram a atenção da Promotoria de Defesa e Proteção ao Patrimônio Público os contratos da Secretaria de Educação firmados mesmo após proibição de realização de novos contratos que não tivessem relação com o enfrentamento da pandemia. Vamos entender mais sobre essa nova denúncia contra o governo Wilson Lima, na reportagem de Odineia Araújo. A partir de 1º de abril de 2020, o decreto governamental 42.146 proibiu o fechamento de novos contratos que não tivessem relacionados ao enfrentamento da emergência decorrente do novo coronavírus. O decreto criou o plano de contingenciamento de gastos anunciado como instrumento para reduzir o impacto da pandemia da Covid-19 nas finanças do Estado. Também proibiu a contratação de novos servidores públicos, terceirizados e estagiários, limitou os gastos com aquisições de materiais de consumo e despesas com aluguel de veículos e combustíveis. Ficaram suspensas novas obras, reformas e novos projetos que representassem aumento de despesa. O decreto também proibiu o pagamento de hora extra a servidores públicos e terceirizados, com exceção dos servidores da saúde e da segurança. A questão é que, apesar da proibição, a SEDUC não parou de firmar contratos e empenhos sem nenhuma relação com a pandemia. Foi o caso da compra de merenda escolar, cadeiras e até instrumentos musicais, mesmo com as escolas fechadas e que custaram ao menos 400 milhões de reais aos cofres do Estado. Por isso, o titular da Promotoria de Justiça especializada na defesa e proteção do patrimônio público, Edgar Maia de Albuquerque Rocha, converteu em inquérito civil o processo que apura possíveis atos de improbidade administrativa decorrentes de contratos firmados pela SEDUC em desacordo com o decreto governamental. Em fevereiro desse ano, o Ministério Público instaurou o procedimento preparatório para definição do objeto e identificação dos investigados. O procedimento considerou a notícia de fato, cujo objeto consiste em apurar suposto dano ao erário em decorrência de empenho realizados pela SEDUC fora das prioridades da pandemia. O promotor requisitou à Secretaria de Educação do Estado os contratos, os empenhos, as liquidações e os pagamentos de todos os serviços e obras listados e também informações sobre quais providências administrativas foram tomadas para executar os contratos de fornecimento de merenda e material escolar, tendo em vista a não realização de aulas presenciais. Para o deputado de oposição Dermilson Chagas, a SEDUC caminhou em sentido contrário ao decreto em que o governo contingenciou os gastos. Ela continuou fazendo sem eficiência, sem eficácia. Nós temos que analisar se houve retorno para a sociedade, para o professor, para o aluno, se melhorar o ambiente de trabalho para os servidores públicos, houve ganho social com isso. Então esses gastos precisam ser investigados não só na SEDUC, mas em outros órgãos que continuaram gastando como se esse decreto não existisse. Parece que foi para inglês ver, mas o Ministério Público de Contas está aí, né? A promotora especializada em defesa e proteção ao patrimônio do Ministério Público está aí, que estamos agora querendo um resultado positivo para saber, houve efetividade ou não. Para o líder da oposição, Wilker Barreto, o governo é perito em infringir seus próprios decretos. O governo ficou tão constrangido que cancelou os efeitos do decreto, mas não se pode desconsiderar que houve atos administrativos que infringiram a lei. Então, está correta a posição do Ministério Público em investigar. Com certeza irá ficar materializado o ato de improbidade administrativa. O Wilson Lima é um governo que não
cumpre leis, ou seja, é um governo que desrespeita o teto de gastos, ou seja, é um governo que não cumpre as legislações, está em calamidade pública até o final do ano com praticamente tudo aberto. O 18 Horas tentou ouvir a SEDUC e o líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado, deputado Felipe Souza, sobre a investigação do Ministério Público quanto aos gastos da Secretaria de Educação nessa pandemia. Mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E como a gente sempre fala aqui, né? Onde o Ministério Público investigar, vai encontrar irregularidade no governo Wilson Lima. Como a gente acompanhou na reportagem da Odinei Araújo, o deputado Wilker Barreto falando e afirmando que é um governo que não cumpre leis. Ponto. É isso. Afinal, também o próprio governador Wilson Lima já responde a um processo no Superior Tribunal de Justiça por vários crimes. Entre eles o de ser chefe de uma organização criminosa que desviou recursos da saúde. E tudo investigado e comprovado pela Polícia Federal em 4 operações policiais. 18 Horas. Olha, agora o assunto é a cobertura vacinal contra a Covid-19. Isso porque o cientista da Fiocruz, Gesen Orellana, fez um alerta afirmando que o Amazonas pode não alcançar a meta de cobertura vacinal mínima em 2021. O Ministério da Saúde sugere a cobertura mínima vacinal de 90% da população entre 12 e 59 anos de idade. Pois é, Carlão, e o cientista da Fiocruz afirma ainda que a preocupação agora é com a variante Delta, predominante nesse momento da pandemia aqui no estado, principalmente naquelas pessoas não imunizadas ou com esquema vacinal incompleto. Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. O Amazonas pode não alcançar a meta de cobertura vacinal mínima de 90% da população vacinável do grupo de pessoas entre 12 e 59 anos de idade em 2021. A afirmação é do epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Gesen Orellana, que, segundo ele, a preocupação se torna ainda maior pelo fato da predominância da variante Delta no estado. Para o Ministério da Saúde, é considerado como adequado, pelo menos, a vacinação de 90% desses indivíduos com idades entre 12 e 59 anos, né? Então, é um número que nós estamos ainda muito longe, né, no estado do Amazonas, e isso nos preocupa muito, porque nós sabemos que neste momento, nesta fase da epidemia, já há predominância da variante Delta, né? Pelo menos na capital Manaus e em outras cidades onde ela foi detectada com certa frequência, como Parintins. O cientista explicou ainda que a variante Delta está associada não somente a maior infectividade, mas também a reduzir a efetividade das vacinas contra a Covid-19, principalmente entre aquelas pessoas com o esquema vacinal incompleto, ou seja, a pessoa que deveria ter tomado a segunda dose, mas que por algum motivo não tomou. Para o epidemiologista, o abandono vacinal é um problema que surgiu ainda em 2020, quando as vacinas ainda nem estavam disponíveis, mas que o governo poderia já ter iniciado campanhas de orientação à população. Problema esse associado ao negacionismo. Nós deveríamos ter iniciado as campanhas de sensibilização da população, o preparo das unidades de saúde, dos trabalhadores de saúde, de líderes comunitários para o processo de vacinação, assim como foi feito em diversas regiões do planeta, né? E para isso nós não precisávamos ter a vacina disponível. Bastaria nós fazermos esse trabalho de conscientização da população para quando a vacina estivesse disponível, nós não tivéssemos as dúvidas que ainda pairam até hoje sobre as pessoas, né, que são influenciadas, inclusive, por pensamentos extremistas e inadequados, como o do presidente Bolsonaro. E fora isso, nós temos os erros que foram cometidos pelos diferentes níveis de gestão da epidemia, governo federal, governo estadual e prefeituras, de não alertar a população sobre a importância da segunda dose, sobre a possibilidade de aparecimento de
efeitos inesperados, efeitos adversos em função da vacina, as chamadas reações da vacina, né? Então, muitas pessoas deixaram de tomar a segunda dose ou até mesmo não compareceram às unidades de saúde com essas preocupações. O cientista Gésen Orellana ressaltou também que 62,9% das pessoas internadas nos meses de setembro e outubro deste ano estavam sem a vacina ou não tinham a segunda dose contra a Covid-19. De acordo com os dados do painel vacinômetro da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, até o início da tarde desta segunda-feira, a cobertura vacinal da população total, considerando os mais de 4.207.000 habitantes do estado, com o esquema vacinal completo, era de apenas 44,8%. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, até o momento, o Amazonas vacinou apenas 44,14% da população com as duas doses ou com a dose única da Janssen. São 1.884.000 pessoas totalmente imunizadas contra a Covid-19, número bem abaixo da média nacional. São Paulo, por exemplo, já vacinou 70% da população com as duas doses. Pois é, Carlão, ainda está muito abaixo. E aqui a gente faz aquele apelo, camarada, Sim. bacana, tá? Para que todos que ainda não receberam a primeira dose ou que não completaram o ciclo vacinal com as duas doses ou até a dose única da Janssen, pois é, vá lá no posto de imunização e garanta a sua imunização contra a Covid-19, tá? Vale lembrar que mais de 80% das pessoas que estão internadas não se vacinaram ou não completaram o esquema vacinal. Como a gente sempre fala aqui, Karime, diuturnamente, não acreditem em fake news. Vacina salva vidas, sim, há muito e muito tempo que vacina salva vidas. Né? E agora está mais fácil ainda vacinar porque existem mais de 50 pontos espalhados em todas as zonas da cidade. Generalizou aí o processo. O objetivo da prefeitura é alcançar o quanto antes a meta mínima de 70% do público vacinável com pelo menos duas doses. Pois é, Carlão, e até shopping centers e feiras já estão recebendo pessoas para se vacinar, viu? Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem de Hector Silva. A campanha de vacinação contra a Covid-19, coordenada pela Prefeitura de Manaus, terá 54 pontos de atendimento de segunda a sexta-feira, dos dias 8 a 12 de novembro. Serão 40 unidades da Secretaria Municipal de Saúde, 4 pontos estratégicos, 3 centros de atenção integral à criança, 1 centro de atenção integral à melhor idade e os novos locais que são 5 shopping centers da cidade e da Feira da Manaus Moderna, conforme explica a secretária de Saúde, Chádia Frasch. O que nós acrescentamos em parceria agora com o governo foi uma busca ativa pelos shoppings. Nós estamos em 5 shoppings, porém os shoppings só vão funcionar de quinta a domingo. Com certeza tem um posto próximo de você. A diversificação e ampliação no número de postos tem o objetivo de facilitar o acesso da população às vacinas, disponibilizadas para todos os públicos. As vacinas oferecidas são todas as vacinas, para a primeira, segunda e dose de reforço também. Primeira dose, os documentos necessários, se for adolescente, acompanhado do pai, com a identificação. E segunda dose, tem que levar a carteirinha de vacina. E a terceira dose, você levando a tua carteira de vacina, de primeira e segunda dose, tendo 5 meses de prazo da segunda dose e tendo 50 anos ou mais, você já pode tomar a sua dose de reforço. A Secretaria Municipal de Saúde alerta para o horário de atendimento de alguns pontos. Nas unidades de saúde, nos CAECs, CAIMs e Feira da Manaus Moderna, a vacinação acontece de 9 às 16. Nos shoppings Ponta Negra, Grande Circular, Manauara, Manaus Plaza Shopping e Sumauma Park Shopping, o horário é de 11 às 21, com o início dos trabalhos a partir da quinta-feira, dia 9. Nesta segunda terça, o ponto de vacinação do Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vinolha, da Cidade Nova, Zona Norte, não funcionará, voltando a atender na quarta, dia 10. Hector Silva para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 19 minutos. Vamos direto para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 horas, jornalista Carlos Eduardo Matos. Muito boa noite, Carlos Eduardo. Então, já está tudo certo mesmo para a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao Partido Liberal PL do Valdemar Costa Neto? Parece que já é 99%, é isso? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Olha, tem 1% aí que pode decidir tudo, né? 1% a gente sabe daquela musiquinha. 1% muda tudo, né? Isso, pode mudar. Ainda mais falando de presidente Bolsonaro, viu? Segunda-feira, bastante movimentada aqui em Brasília. Parece que o Partido Liberal de Valdemar da Costa Neto saiu na frente nessa disputa com o Partido Progressistas pela filiação do presidente Jair Bolsonaro. Ele que está sem partido há um ano e meio, há pelo menos um ano e meio, depois que fracassou aquele projeto de criação do Partido Aliança pelo Brasil. Tudo indica que Bolsonaro encontrou um partido para chamar de seu. Nos bastidores dizem que um dos motivos que levaram o presidente a aceitar o PL é que ele vai ter o controle dos diretórios regionais e também vai ter liberdade para fazer indicações de candidatos para as eleições do ano que vem, ou seja, formar a sua base. Karime, Costa Neto tá que não cabe dentro de si. Ele tá tão confiante no aceno do presidente que ele já definiu a data da filiação, que vai ser no dia 22 de novembro. Essa data, claro, lembra o número do partido, que é o 22. Vamos ouvir o que disse o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, que é uma fala muito interessante, que detalha um pouco do acordo que foi feito entre os partidos do Centrão e principalmente com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, que foi o grande articulador desse processo. Ele que é presidente nacional do Partido Progressistas. Vamos ouvir Valdemar da Costa Neto. Porfírio, eu sempre falo com o presidente, sempre tive contato com o Bolsonaro e agora nós tivemos um contato anterior que as coisas andaram e tanto é que eu fiz aquela nossa gravação convidando o presidente para vir para o partido. Hoje ele me informou que falou com o Ciro e que falou com os outros partidos, quer dizer, ele tem que se entender com todos, nós temos que nos entender para que todos sejam atendidos, porque política é isso. Hoje o PP tem a presidência da Câmara, amanhã vamos querer ter essa presidência. Tem a reeleição do Arthur, vamos apoiar, e depois de nós vai vir o PRB. Todos têm que crescer, todos têm que ter essa vantagem e não pode ficar para trás. Nós temos que, se nós temos um grupo, temos que estar unido. Mas ele falou comigo que falou com o Ciro hoje, e o Ciro entendeu, e vamos então tocar para frente o assunto, vamos ver quando que vamos fazer essa filiação, tá bom? A gente acompanhou a fala do presidente do Partido Liberal, PL, Valdemar da Costa Neto, e Carlos Eduardo, traduz pra gente. Tá vai bom, ficar né? certo? Tá bom? Vamos falar com quem? Explica pra gente. Não dá pra traduzir, o Karime, porque, nossa, é um jogo muito difícil, né? O Ciro achava que estava liderando as negociações. Aí veio o Valdemar da Costa Neto e por trás dele, ó, pega. Ele falou sobre coalizão entre partidos, falou que todos têm que se entender. Nessa fala dele aí, todos têm que se entender, todos têm que ser atendidos. Ele falou que não adianta um partido crescer sozinho, que todos têm que ter vantagem. Palavras-chave aí desse diálogo aí, essa mensagem que ele mandou para esse tal de Porfírio, que eu ainda não sei quem é. Mas ele falou que não adianta o PP crescer sozinho, que não vai conseguir, ou seja, botou o pé na parede e colocou a sua vontade. Agora, na realidade, Karime, os partidos de Centrão fizeram um grande acordo. Montaram uma estratégia que vai muito além das eleições. Eles querem a continuidade do governo e vão trabalhar para que Bolsonaro siga sendo o líder maior dos partidos do Centrão. O PL vai ter muito a ganhar com a filiação do presidente, porque milhares de seguidores de Bolsonaro vão migrar para o Partido Liberal. Vai ser uma revoada para o partido. Parlamentares do PSL, de partidos da ala evangélica, do PP, do PSDB, republicanos, ou seja, vai haver muitas baixas em diversos partidos e uma superlotação dentro do PL. E quem vai sair do PL? Quem
é a oposição ao presidente Bolsonaro. E o principal dele, com certeza, é o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos. Ele está em Glasgow, na Escócia, mas mandou um áudio pra gente afirmando que não vai dividir palanque com o presidente Bolsonaro. Vamos ouvir o que ele disse. Eu não estarei no palanque com ele, mesmo que ele não filiasse no PL, mas se o PL apoiasse ele, eu não estaria no palanque dele, estaria em outro palanque. Quem está gastando com a eleição agora não está percebendo o partido que tem do lado de fora da política. A política só tem sentido se for para melhorar a vida das pessoas. E as pessoas hoje estão muito sofridas. São mais de 600 mil mortos, 15 milhões de desempregados, 20 milhões de famintos, inflação, juros altos. É com isso que eu quero gastar minha energia, a servir ao país, a servir ao Amazonas, e a eleição vai ser tratada na hora certa, porque isso não é prioridade objetivamente para mim nesse momento. Eu quero cuidar das pessoas. Tá aí, a gente acompanhou a fala precisa, né, do vice-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Marcelo Ramos. Ele não quis, né, entrar nesse conflito nesse momento, isso. Não é? E parece que não vai mudar de ideia, né? Ele está decidido realmente a não dividir palanque com o presidente da República. Provavelmente, né, Carlão? Ele afirmou. Karime e Carlão, esse áudio, exatamente, esse áudio que ele mandou foi pra gente. Assim que saiu essa notícia aí do Valdemar Costa Neto, que ele saiu falando para os 4 ventos que o Bolsonaro está dentro, aí eu procurei o deputado Marcelo e ele mandou esse áudio pra gente. Então fica só pra gente, ele acabou que deu uma opinião só pra gente. É meio off, mas né? ele... Isso, era off, né? É exclusiva. Agora tem... Não, é off lá em Brasília, Mas ele logo em seguida... Agora no Twitter, ele publicou o seguinte: em respeito ao partido que sempre me tratou com respeito, não falarei sobre a filiação de Bolsonaro, por enquanto. Todos sabem que não é uma situação cômoda para mim e no momento oportuno irei me pronunciar. Fecha aspas. Foi o que disse Marcelo Ramos. Mas a gente agora já sabe o posicionamento dele, não vai dividir mesmo, provavelmente ele vai ter que procurar outro partido. Karime e Carlão. Ok, olha só, e hoje teve demissão coletiva no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que é o Anísio Teixeira, que é o INEP, o órgão que é responsável simplesmente pelo Enem, não é isso? Carlos Eduardo, pois pelo menos 30 pessoas até o momento já saíram, ou esse número já está maior? 31 pessoas pediram para sair? São 31. Isso, 31 servidores até agora, servidores do INEP, né, como você disse. Esse INEP é o órgão responsável pelo Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Eles pediram exoneração coletiva hoje. Parte dos que se demitiram atuava diretamente na área de gestão e tecnologia do INEP e estava cuidando diretamente do Enem. No pedido de dispensa encaminhado à diretoria do órgão, eles justificam a saída em massa pela fragilidade técnica e administrativa da atual gestão máxima do órgão. Também mencionaram episódios de assédio moral expostos em uma assembleia realizada na semana passada. A prova do Enem, gente, vai ser realizada nos dias 21 e 28 de novembro, daqui a menos de 2 semanas. Exato. É um problema grave que pode interferir na gestão dessa prova, que é uma das mais importantes atualmente e que corre o risco de ser anulada se houver algum prejuízo administrativo ou operacional que prejudique a prova, né, o andamento dessa prova. Em nota, o Ministério da Educação, o MEC, informou que o cronograma de execução do Enem 2021 está mantido e não será afetado pelos pedidos de exoneração dos servidores do INEP. E segundo o MEC, as provas do exame já se encontram nas mãos das empresas aplicadoras e o Instituto está monitorando a situação para garantir a normalidade de sua execução. Legal. Karime e Carlão. Agora como você sempre fala, é aguardar para ver, né? Agora, rapidinho... Isso, como sempre, tudo muda. Pois é, tudo muda. Rapidinho, temos alguma novidade, algum novo capítulo da PEC dos precatórios? Tem, Karime, esse aí tem. Karime, nesse momento agora, enquanto estamos falando, está acontecendo uma reunião entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do STF, o ministro Luiz Fux. É uma reunião que começou por volta das 17 horas, na residência oficial do presidente da Câmara, a portas fechadas. Lira e Fux entraram pelos fundos para não serem abordados pela imprensa.
Essa articulação é para tentar reverter a decisão da ministra Rosa Weber, que na sexta-feira passada decidiu suspender integral e imediatamente a execução das chamadas emendas de relator do orçamento de 2021. Esses recursos, Karime e Carlão, fazem parte do orçamento paralelo, que tem sido usado pelo governo federal para turbinar as emendas parlamentares de seus aliados dentro do Congresso Nacional. Como não há uma adência sobre esses gastos, a ação é conhecida como orçamento secreto. O valor que estaria sendo negociado, liberado pelo governo é de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Parlamentares da oposição denunciaram que esses recursos estão sendo usados como negociação pelo governo para aprovar a PEC dos precatórios, que retoma a discussão hoje, nesse momento, na Câmara dos Deputados. A gente falou aqui que a PEC dos precatórios, entre outras coisas, abre uma brecha fiscal para o governo criar o programa Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família, que promete pagar R$ 400 para mais de 17 milhões de famílias. Mas para fazer esse pagamento, o governo quer furar o teto de gastos e fazer um rombo no orçamento. Fazer um jogo de tudo ou nada para que Jair Bolsonaro vença as eleições no ano que vem. Seria a principal estratégia para melhorar a popularidade do presidente, que, segundo as pesquisas, perderia as eleições em primeiro turno para o seu principal adversário, que é o ex-presidente Lula. Eu falei hoje com o deputado federal José Ricardo, que votou contra a PEC dos precatórios na semana passada. Ele falou sobre essa denúncia do orçamento secreto que estava em curso no governo e que foi suspensa pelo STF. Vamos ouvir. É o absurdo que, para aprovar essa PEC, o governo teve que comprar os deputados, né? A promessa era de 15 bilhões de reais. É isso que foi noticiado. Aliás, uma situação semelhante que aconteceu na reforma da Previdência. Da mesma forma, o governo comprou os deputados, senão não teria maioria para votar, através das emendas, e nesse caso, emendas secretas, que agora o Supremo, a ministra Rosa Weber, mandou dar transparência a essa história, que é absurda, que eu diria que é ilegal, em relação à liberação de emendas que não estavam previstas, ou então sem transparência, sem especificar exatamente qual o valor e para quem e para quê. Portanto, o precatório está sendo um caminho para fazer esquemas com os parlamentares, o governo e os parlamentares buscando apoio para aprovar esse projeto, essa PEC. A gente acompanhou as críticas do deputado federal José Ricardo, do PT do Amazonas, sobre a PEC dos precatórios. Carlos Eduardo. Karime, o assunto continua no dia de hoje, segunda-feira. Como eu falei na semana passada, Arthur Lira convocou todos para participarem dessa votação que seria hoje. Então, ele segue fazendo as suas articulações para dar encaminhamento à PEC dos precatórios. Se ele não destravar o que está travado lá no STF, acabou, não vai ter votação em segundo turno. Está tendo, nesse momento, sessão na Câmara dos Deputados. Estou acompanhando aqui o deputado Celso Maldaner, do estado de Santa Catarina. Ainda está na parte de discursos parlamentares, não começou a sessão extraordinária para votar o segundo turno da PEC dos precatórios. Agora a sessão já começou e a gente vai seguir acompanhando os desdobramentos dessa semana, que já começou bem quente aqui em Brasília. Karime e Carlão. Legal. Muitíssimo obrigada, Carlos Valeu. Eduardo. Uma boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, Até. tchau. 6h32 e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, ainda hoje, aqui no 18 horas, os indicadores da Suframa mostram que de janeiro a agosto foram investidos 6,9 bilhões de dólares aqui no PIN, o valor maior que a totalidade investido em 2020. Daqui a pouco mais detalhes, logo depois da playlist do 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de segunda e também a madrugada de terça-feira. Tempo e temperatura com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. E a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 90%. A umidade relativa do ar fica entre 64% e 92%. Olha que interessante, hein? Começou o processo de enchente do Rio Negro, mesmo com o nível das águas ainda muito elevado. De ontem para hoje, o Rio
Negro subiu 2 centímetros e nos últimos 4 dias acumula 4 centímetros de subida das águas, Karime. Pois é, e a cheia começa com o Rio Negro registrando 3 metros acima da cota mínima registrada em 2020. Na última quinta-feira, dia 4, a régua de marcação do Porto de Manaus apontou o fim da vazante. Já no sábado, começou o fenômeno da cheia. Até esta segunda-feira, como disse você, Carlão, Sim. o rio subiu 4 centímetros. Olha, Karime, a cota hoje de manhã no Porto de Manaus estava em 19 metros e 48 centímetros. Para se ter uma ideia, no ano passado, quando o Rio Negro começou a encher, olha só, a cota era de apenas 16 metros e 60 centímetros contra 19,48 agora, Karime. Então, e o que esses números mostram, né? Que ainda ficou o resquício da cheia histórica de 2021, que cravou aí 30 metros e 2 centímetros no dia 16 de junho. E no dia 21 de junho, a vazante começou. O processo de vazante durou pouco mais de 4 meses. No dia 5 de novembro, o Rio Negro parou de vazar. Subiu 1 centímetro no dia 6, mais 1 centímetro no dia 7 e 2 centímetros hoje. Ainda não há projeção de que teremos uma nova grande cheia em 2022. Pois é, Carlão, e aí? O segundo responsável por essa medição, que é o seu Valdemiro Pereira, que há mais de 30 anos acompanha todo esse processo, segundo ele, ainda é cedo para afirmar que, de fato, a enchente de 2022 já começou. Vamos acompanhar mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Júlia Gomes. Conforme os dados da régua de marcação do Porto de Manaus, que mede os fenômenos de enchente e vazante do rio desde 1902, o Negro voltou a subir neste fim de semana. No entanto, a cheia começa com 3 metros acima da cota mínima registrada em 2020. Na última quinta-feira, 4 de novembro, a régua do Porto marcou a cota de 19 metros e 44 centímetros, indicando o fim da vazante. Já em 2020, a mínima de vazante foi no dia 6 de novembro, com 16 metros e 60 centímetros. Desde a subida da água no último sábado, o nível do rio já encheu 4 centímetros. No sábado e domingo, 1 centímetro por dia e nesta segunda-feira, mais 2 centímetros. Mas, para o seu Valderino Pereira, responsável pela medição do nível do rio na régua do Porto de Manaus, ainda é cedo para afirmar que, de fato, o rio iniciou o movimento de subida das águas para a cheia de 2022. Segundo ele, já estamos no período, mas ainda é preciso aguardar pelo menos 2 ou 3 dias para ter certeza. Isso pode ser um sinal, olha o que eu estou falando, um sinal do repiquete. Porque nós sabemos que o repiquete é a subida repentina das águas, tá? Águas essas que ficaram alojadas quando dá sua vazante. Então, hoje está certo pela maneira que eu falei do repiquete. Subiu 4 centímetros. Então agora nós vamos deixar para saber amanhã ou depois para ver se continua esses valores. Eu não posso dizer que é o início da vazante. Está no período, mas pode acontecer variação. O nível do Rio Negro alcançou a cota máxima de 30 metros e 2 centímetros no dia 16 de junho. Permaneceu nesse nível até o dia 20 do mesmo mês. Após baixar alguns centímetros, voltou a subir, mas ficou na marca de 30 metros e 1 centímetro até o dia 24 de junho, quando iniciou o processo de vazante. Esta foi a maior cheia já registrada em Manaus desde 1902, quando iniciaram as medições no Porto. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, os protestos contra o reajuste salarial anunciado para os trabalhadores da saúde continuam. Hoje, técnicos em enfermagem, em radiologia, maqueiros, copeiros e demais profissionais da saúde da rede estadual realizaram uma manifestação em frente à sede da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, que fica na Avenida André Araújo, no bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus. Pois é, Carlão, e o principal motivo desse protesto é sobre a reposição salarial
salarial dos servidores, que, segundo Gidenor França, que é um dos representantes do movimento organizado dos trabalhadores de saúde aqui do Amazonas, deveria ser de 24%, mas o governo só concedeu 8,9%. A verdade é que o governador Wilson Lima nunca priorizou a saúde nem valorizou os trabalhadores. Durante a pandemia, deixou esses profissionais aí com salários congelados e sem equipamentos de proteção, que levou à morte vários profissionais, infelizmente. E agora, quando poderia fazer justiça, a categoria anunciou esse reajuste miserável, mínimo, safado, de 8,9%. Os profissionais de saúde têm todo o direito de protestar, sim. E ainda na área da saúde, vídeos postados nas redes sociais denunciam desse caso com mulheres que, após o parto na maternidade Naziradal, foram colocadas no corredor do hospital. A jornalista Artemisa Gadelha está aqui nos estúdios da Rádio Mix, aqui no 18 horas, para explicar e contar melhor essa história pra gente. Boa noite, Artemisa. Essas mulheres tinham acabado de dar à luz e foram colocadas nos corredores sentadas, é isso? Numa cadeira? Isso mesmo, Karime, boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que nos acompanham no 18 horas. Imagina a cena, essas mulheres tinham acabado de dar à luz, elas foram retiradas dos leitos, colocadas em cadeiras ali no corredor da maternidade Naziradal, ali na Cidade Nova, zona norte de Manaus, e já pensou essa cena? Total descaso, né, nessa maternidade. Né? E essas mulheres foram retiradas justamente porque outras precisaram desses leitos, outras grávidas que aguardavam o parto. O registro do vídeo foi feito pelos próprios familiares dessas mulheres. E segundo a direção da maternidade, foi oferecido para elas que fosse feita a transferência para outra unidade de saúde, mas elas se recusaram. O deputado estadual Dermilson Chagas, do Podemos, conversou com a nossa equipe e disse que espera que o Ministério Público do Estado do Amazonas apure este caso. Vamos ouvir então o deputado estadual Dermilson Chagas. Transferir uma mãe que sai de uma sala de cirurgia após dar a luz para uma criança para um outro hospital é traumático, é constrangedor. Na cidade de Manaus, com certeza ela vai passar mais de 1 hora no trânsito. A cidade está parada. É lamentável ver essa situação no dia a dia do nosso estado e não ver a solução do problema. Eu espero que o Ministério Público do Estado do Amazonas, que tem uma procuradora competente, investigue esses casos. Porque é falta de amor e carinho, de dinheiro não. Então ouvimos aí o depoimento do deputado estadual Dermilson Chagas. Olha, essas mães também denunciam que a direção negou a alta delas e dos bebês. São 2 mães, elas estão próximas a uma das portas ali da maternidade. Elas tiveram que deixar as bolsas dos bebês no chão, ou seja, um total descaso. Nós conversamos também com o deputado estadual Serafim Correia, do PSB, e ele lamentou essa situação. Eu apelo daqui a sensibilidade das pessoas responsáveis por essa maternidade para que adotem outra postura. Não é possível isso acontecer. Os médicos, as médicas sabem muito bem que isso não é correto e quem tiver a responsabilidade de dar o tratamento digno tem que cumpri-la, sob pena de, sendo assim, melhor pedir demissão do cargo. Eu lamento profundamente e me solidarizo com essas mães. Ouvimos então o deputado estadual Serafim Correia, como ele diz, cadê a responsabilidade da direção desse hospital? Vamos aguardar que realmente sejam tomadas as devidas providências, não é? Isso mesmo, Karime. Muitíssimo obrigada, Artemisa Gadelha. Carlão. 6h47, boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia.
Olha, mesmo com a pandemia, aumentaram os investimentos no polo industrial de Manaus. No período de janeiro a agosto deste ano, os indicadores da Suframa mostram que foram investidos 6,9 bilhões aqui no PIN, valor maior que a totalidade investida em 2020, Karine. E para falar mais sobre o assunto, sobre esses indicadores do polo industrial de Manaus, vamos conversar com o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Wilson Périco. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas. Tudo bem, presidente? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlos Júnior. Prazer mais uma vez falar com você. Boa noite. Muitíssimo obrigada por aceitar, o nosso convite. Então, quais foram os setores industriais que mais receberam investimentos neste ano, na pandemia? Bom, primeiro reforçar da pujança do polo industrial de Manaus, Mesmo numa situação como essa, em que a estabilidade política, a questão da pandemia que afetou a atividade econômica do mundo, o polo industrial de Manaus ainda se apresenta como um grande local para atração de investimentos. E mais que isso, Karine, mais do que os investimentos e o faturamento do polo industrial, os empregos que nós estamos gerando. Nós estamos já pelo 7º mês com um número acima de 100 mil empregos diretos. Então, alguns podem falar, mas a base comparativa com 2020 é muito ruim, porque nós tivemos 3 meses de paralisação praticamente total da atividade econômica do país, do mundo, vamos falar. Mas o fato é que nós não demitimos na indústria. A indústria conseguiu segurar esses colaboradores durante aquele período, mérito também das medidas de flexibilização das regras trabalhistas promovidas pelo governo federal. E hoje nós desfrutamos aí de resultados positivos em todos os indicadores. Os investimentos, o faturamento e principalmente a geração de empregos. Olha, o eletroeletrônico e a informática registraram queda de investimentos? Se sim, quais os motivos? Então, quando você fala de investimento, Carlos, não quer dizer que seja uma situação ruim. Okay. Se você pegar e olhar o faturamento do polo industrial, ele foi puxado pelo eletroeletrônico e informática. Então, e a própria mudança de hábito das pessoas levou a isso, As pessoas estão trabalhando continuam trabalhando em home office, Então, buscaram equipamentos melhores para exercerem essas atividades em casa. As pessoas buscaram também produtos com inovação tecnológica, como o Smart TV, para poder acessarem canais e programas longe desses do canal aberto ou puramente da TV por assinatura. E isso movimentou o polo industrial, inclusive com o e-commerce, Porque boa parte dessas atividades foi favorecida pela facilidade de se entregar esses produtos através da comercialização eletrônica. Presidente, o senhor falou aí também dos números de crescimento de empregos que foram excepcionais também, a média superior a 100 mil trabalhadores no PIN. E temos também uma boa expectativa, porque existem as contratações de fim de ano. Sim. Então a gente vai encerrar em 2021 com um ótimo número. Sim, certamente nós teremos números muito melhores do que 2020. Karine, é bom a gente ressaltar o seguinte, o mundo todo ficou aqueles 3 meses parados, ou seja, a economia parou e criou-se uma demanda reprimida. Se nós olharmos os resultados do último trimestre do ano passado, nós já vínhamos num ritmo de recuperação da atividade. Esse ritmo ele foi impactado no começo do ano pela chamada segunda onda, mas se mantém no viés de crescimento e a certeza de que 2021 nós teremos indicadores melhores do que 2020 ou 2019, tanto no faturamento, mas principalmente, eu reforço, na geração de empregos, é o que nos traz esse alento e esse otimismo para o futuro próximo da nossa atividade, que pese
essa instabilidade política que o país passa. Ok, e essa cotação do dólar aí alta não impacta negativamente o polo industrial? Tem alguma coisa? Impacta no preço dos produtos, Carlos, porque os produtos aqui produzidos têm na sua composição boa parte dos insumos importados. E essa variação faz com que esses insumos fiquem mais caros, consequentemente encarecendo o valor do produto ao consumidor. Ok, então muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no programa 18 horas. Karine, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Uma boa noite a vocês todos aí. Carlos, um grande abraço. Ok, um abraço. Um abraço, uma ótima noite. Muito obrigada. Conversamos com o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Wilson Périco. 6 horas e 43 minutos. 18 horas. Olha, em um período marcado por denúncias de omissão de autoridades estaduais, o Amazonas também registra o terceiro pior ano de queimadas da sua história. A informação é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que tem registrado mais de 14 mil focos de incêndio em todo o estado. E as denúncias citadas pelo Carlão foram feitas pelo Ministério Público de Contas do Amazonas, que fez uma representação junto ao Tribunal de Contas para apurar a responsabilidade indireta e solidária de Wilson Lima e outras autoridades pelo desmatamento aqui no estado. Vamos acompanhar os detalhes agora na reportagem de Hector Silva. O ano ainda não acabou e o estado do Amazonas já registrou em 2021 o terceiro ano com mais queimadas na história do monitoramento feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Neste ano, já foram contabilizados 14.683 focos de incêndio. Desde 1998, quando o Instituto começou o registro das queimadas, só em 2005 e 2020 tiveram índices tão altos quanto os de agora. Além disso, outubro de 2021 teve o maior número de focos de incêndio dos últimos 5 anos, quase 2.000. Este ano, inclusive, o Ministério Público de Contas denunciou ao Tribunal de Contas o governador do estado, Wilson Lima, o secretário do Meio Ambiente e presidente do Conselho Estadual do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, os conselheiros do colegiado e o diretor-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, Juliano Valente, por omissão e fraude no combate ao desmatamento ilegal no estado. São diversas denúncias assinadas pelo procurador de contas Rui Marcelo, que pede apuração de má gestão e ilegalidade por omissão, dentre outras irregularidades. Segundo a nossa avaliação preliminar, a gestão não teria atendido minimamente aos ditames constitucionais e legais. Apresentamos essas representações ao tribunal para definir a eventual e possível responsabilidade dos gestores em função do desmatamento em maior índice, sem evidências de esforços para conter os ilícitos ambientais. É dever não só da União, mas também dos estados e municípios, na forma da Constituição, defenderem a Amazônia. Então, mesmo consideradas as limitações do período pelo quadro da pandemia, a evidência que levamos à Corte de Contas é de falta de maiores investimentos, de falta de prioridade, de ações mais robustas e efetivas na repressão à criminalidade, como grilagem, comércio ilegal de madeira. O Ministério Público de Contas analisa que o foco principal de desmatamento acontece no sul do Amazonas. Para Rui Marcelo, a possível omissão de Wilson Lima e demais autoridades podem colocar em risco a funcionalidade da floresta amazônica. Especialmente na região sul do estado, conhecido Arco do Desmatamento, que passa atualmente por uma fase preocupante de crescimento da devastação florestal, que, segundo tese científica, pode pôr em risco, inclusive, a funcionalidade da floresta quanto aos benefícios que oferece à saúde humana, à produção no setor primário, ao ciclo das chuvas, das águas, pelos fenômenos dos rios voadores, por exemplo. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia.
Vamos aos indicadores econômicos desta segunda-feira. O dólar fechou em mais 0,33% e fechou a R$ 5,54. O euro também fechou positivo, mais 0,55% a R$ 6,42. E a moeda virtual Bitcoin também fechou positiva em mais 1,43%, cotado a R$ 368.588. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou hoje em leve queda de 0,06%, terminando o dia aos 104.757 pontos. E a pesquisa realizada pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas revelou que em Manaus os preços dos itens da cesta básica apresentaram uma variação de 70% nos supermercados na primeira quinzena de outubro, sendo que a cesta mais cara ficava em R$ 209,70 e a mais barata R$ 245,32. E a pesquisa apontou ainda que os itens com variação elevada de preço nos supermercados foram a linguiça com 17,14%, o leite com 8,98% e o arroz com 8,48%. Juntos, os produtos corresponderam a 34,6% do valor total da cesta básica. Também estão entre os vilões itens indispensáveis à higiene pessoal, como creme dental com variação de 207,34%, água sanitária com 141,41% e o sabão em pó com 140,69%. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. 195 milhões de reais. Este é o valor do orçamento já autorizado pelo governador Wilson Lima para os gastos da Secretaria de Estado de Comunicação este ano. Repetindo, são 195 milhões de reais já liberados. É mais do que o dobro do valor da Mega Sena acumulada que será sorteada amanhã. São 195 milhões que podem chegar a 200 milhões de reais para gastos com publicidade e propaganda. É um novo recorde do próprio governo de Wilson Lima, que já havia batido o recorde no ano passado, gastando 130 milhões. Agora, o Ministério Público do Estado instaurou o procedimento para apurar os gastos do governo com a propaganda e poderá aproveitar para apurar por que o governo não dá transparência aos gastos. Hoje, o cidadão do Amazonas só sabe que o dinheiro vai para as agências de publicidade. Pouquíssimos no alto escalão do governo sabem para quem as agências pagam e quanto pagam. E a lei determina que cada centavo pago seja informado aos cidadãos. 18 horas. 7 em ponto, Karime, boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia, um beijo e até amanhã. Boa noite para você em 100,7, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.